Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Êxodo 15 versículo 20 a 17 versículo 7. Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, entoando, cantai a Yahvé, pois triunfou gloriosamente, ele lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. As águas de Mara e de Elim. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo, que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenanças, e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor, declarando, se ouvires atento a voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão, antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés, eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no 6º dia, trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã, vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés, o Senhor vos dará, esta tarde, carne para comer e pela manhã, pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim, contra a pessoa de Yahvé. Então disse Moisés a Arão, dize a toda a comunidade dos filhos de Israel, aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, afirmando, eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. No final daquela tarde, apareceu um grande bando de codornas, eram tantas aves, que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes a geado estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés, isto é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordena, cada chefe de família colha dele quanto baste para comer, um homer, jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes for orientado, e recolheram, uns mais, outros menos. Quando mediram com um homer, em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa, o quanto precisava de fato. Então Moisés orientou-os, ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte, mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão, porém,
aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso, Moisés se indignou contra eles. Colhiam, portanto, esse alimento, manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer e quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres, jarros, por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, que lhes esclareceu: eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia do repouso sagrado, Shabante, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserdes assar esse alimento no forno assai, os que desejardes cozer em água cozei-o, mas tudo o que sobrar separai, guardando para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhes Moisés: comei-o hoje, porque este é o dia do Shabante, sábado do Senhor, e portanto, não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o Shabante, sábado, não o encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém, de fato, não o acharam. Então, admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabante, sábado, e que por isso vos dará ao 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está, ninguém deve sair de sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: foi isto que o Senhor ordenou: enchei deste alimento um jarro equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros e enche-o de maná e coloque-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para nossos descendentes. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testemunho, para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável, comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E um homer, jarro, equivalia à 10ª parte de efá, arroba. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim. Porém, lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois, com Moisés, e exigiu: dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede a nós, a nossos filhos, e a nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. E Yahvé respondeu a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel, leva contigo, na mão, o cajado com que feriste o Nilo, e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe. E baterás na rocha, e sairá dela água e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós, ou não? Mateus 22 versículos 1 a 33. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. E por isso, enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos, com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete, os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então, disse o rei a seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos.
Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E, assim, os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. E indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então, ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos, escolhidos. Dai a César o que é de César. E assim, se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Então, mandaram-lhe seus seguidores juntamente com alguns herodianos, que lhe questionaram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dize-nos, que te pareces? É correto pagar impostos a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhes indagou: De quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe: De César. Então, lhes afirmou: Portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Os saduceus e a ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão: Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Então Jesus lhes esclareceu: Vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio, são, todavia, como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim, dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. Salmos 27 versículos 1 a 6. Um salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão, cantarei e louvarei ao Senhor. Provérbios 6 versículos 20 a 26. Filho meu, obedece à orientação de teu pai e não abandones o ensino de tua mãe. Ata-os para sempre ao teu coração, envolve-os junto ao teu pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão, quando te deitares, eles te protegerão durante o sono, quando acordares, eles dialogarão contigo. Porquanto, o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão,
quando comparado ao objetivo da adúltera, que vive rondando a caça de vidas preciosas.